Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Hoje, dia 10 de maio, um dia de celebração no mundo inteiro, dedicado às mães. Nós, da Igreja Fonte da Vida do Boqueirão, que está estabelecida lá na Rua das Carmelitas, número 2380, temos a alegria de ter você na nossa audiência e de participarmos deste culto, de celebrarmos esse culto ao Senhor, também comemorando o Dia das Mães, e vamos fazer com alegria. E gostaria de convidá-lo a se dispor, a abrir o seu coração e dedicar esses momentos de adoração ao Senhor. Meu nome é Josué, eu sou presbítero da igreja e hoje estou tendo a possibilidade de estar aqui com vocês, dando abertura ao nosso culto de louvor e de adoração. No início eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de convidar você que abrisse o seu coração e dirigisse palavras ao Senhor. Se você está precisando de algo, peça. Se você quer celebrar uma alegria, faça isso. Diga para o Senhor que você está alegre. Em qualquer circunstância, converse com o Senhor e Ele vai estar ouvindo aquilo que você tem a dizer a Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças porque temos a oportunidade de estarmos celebrando este culto racional, a Tua presença na nossa vida, de todos aqueles que estão participando, e nós queremos te honrar e te louvar por todos esses momentos que agora nós vamos dedicar. Nós vamos ter momentos diferenciados e também vamos ter o momento em que vamos ouvir a Tua palavra, aquilo que está na Bíblia, a mensagem, e que todos sejamos impactados por isso. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que não podem nos ouvir, mas que o Senhor sabe e o Senhor pode visitar cada um necessitado. E nós clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar com uma leitura bíblica que está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essa é uma palavra dedicada aos filhos, aqueles que ainda têm os seus pais e suas mães, ou um ou outro, e que podem e devem dedicar honra a essa pessoa. Honra é dar reverência, é dar respeito, é dar importância. Então, quando a Bíblia nos diz isso, ela está nos recomendando que, enquanto os nossos pais estiverem vivos, nós devemos ter reverência com eles, nós devemos honrá-los, nós devemos dar atenção, nós devemos respeitá-los. Porque é uma determinação do Senhor que vem acompanhado de promessa, para que os filhos vivam bem e tenham uma vida longa aqui na terra. Nós não vamos fazer isto só por obrigação, mas nós vamos fazer essa honra, essa reverência aos nossos pais, por respeito à palavra do Senhor, mas por amor a eles. É isso que o Senhor deseja. Então, se você ainda tem o seu pai e a sua mãe, se hoje, especialmente por causa da sua mãe, não apenas no dia de hoje, não sei o que você fez, se você celebrou ou não, mas durante todos os dias, valorize a sua mãe, honre ela, e você estará sendo alcançado também pelo Senhor com isso, tá bom? Então, Deus abençoe as mães nesse dia, e nós queremos dedicar momentos de mostrar a importância delas na nossa vida, e por causa das mães, é que nós estamos aqui. Muito bem, nós vamos agora cantar alguns cânticos. Nós vamos começar com um cântico que diz: abraça-me, Senhor. Ah, como é gostoso ter um abraço, ainda mais do Senhor. Nesses tempos a gente sente falta do contato físico, mas isso logo vai passar. Mas do Senhor nós podemos nos sentir abraçados em qualquer momento. Vamos louvar a Ele. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor.
meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Aleluia! Eu quero estar em teus braços de amor. O próximo cântico que nós vamos cantar, ele lembra um salmo de Davi, que fala assim: Senhor me sonda e me conhece. Na verdade, o salmista diz assim: sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Que o Senhor afastasse o caminho mau da vida dele, que o Senhor o perdoasse. É isso que quer dizer. Quando a gente pede ao Senhor para nos sondar, na verdade, a gente está pedindo para que Ele olhe em nós, para que a gente possa caminhar pela vereda, pelo caminho correto. Eu espero que você possa estar cantando esse cântico, fazendo uma oração ao Senhor. Vamos louvá-lo? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Esse cântico ele pede para que o Senhor esteja nos sondando, que o Senhor esteja agindo na nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, perdoando pecados, transformando. Às vezes nós temos uma cerviz dura, às vezes nós não temos coragem para fazer as coisas, mas qualquer que seja a situação nossa, o Senhor é capaz de ver aquilo que precisa ser feito e realizar a tua obra na nossa vida, se assim o desejarmos. Aqueles que estão se sentindo contritos de coração, ó Pai, age na vida, age na nossa vida, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa forma de ser, faz-nos, ó Pai, com que possamos ter a mente de Cristo. É o que nós clamamos, ó Pai, e buscamos o nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espero que você tenha sido abençoado pelos cânticos de louvor e adoração, que o Espírito Santo tenha te visitado, que você tenha sentido a presença dele. Deus o abençoe. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Paz seja com todos. Eu sou a Cirlei, da Igreja Fonte da Vida do Boqueirão, e hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês. Que bom que você escolheu assistir ao nosso vídeo, esse culto que hoje está tão especial. Eu não sei como foi o teu dia, o Dia das Mães, quem sabe você é mãe e não pôde abraçar os teus filhos e receber um abraço deles. Hoje estivemos ainda em distanciamento, ainda estamos na quarentena, mas tudo isso vai passar e com certeza nós vamos ter muitas histórias para contar. E histórias como nós vamos ouvir agora. Alguns depoimentos de algumas mães que fizeram questão de compartilhar conosco algumas experiências de uma forma muito rápida, mas que você vai poder ficar sabendo como Deus é maravilhoso e como Deus se manifestou na vida delas. Normalmente no Dia das Mães nós ouvimos os filhos falando das mães, né? Mas hoje nós vamos ouvir pelo menos de algumas mães, aquilo que Deus fez na vida delas e que marcou a vida delas como mães. Presta atenção e escuta aí cada história bonita que nós temos para compartilhar com vocês. Os filhos são uma bênção. Eu tenho muitas lembranças, mas a que mais me marcou foi quando a Esther tinha 7 anos. Entrou um ladrão aqui dentro e roubou minha bolsa. E eu fiquei nervosa, ela chegou e disse: mãe, você já orou? Eu disse: sim, minha filha, orei. Então, mãe, agora o problema não é mais teu, esse problema é de Deus. Deixe que ele vai resolver. Dentro de pouco tempo, estava resolvido. Um vizinho veio me devolver a bolsa que encontrou na sua casa, no seu quintal. Por isso, eu digo para as mães que Deus olha e ouve a oração dos pequeninos. Meu filho André voltou para os caminhos do Senhor. É algo assim tremendo. E depois, quando o Rodrigo avisou que ia ser papai, e foi papai da Aimee, depois do Oliver, e o André da Abigail. Parabéns, mamães. Deus continue abençoando. A saudade é muito grande. Amém. Olá, meu nome é Isa, sou esposa do pastor Beto. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu fui diagnosticada com uma síndrome que, entre outras características, me deixavam estéril. O médico disse isso para meus pais. E meus pais acharam melhor não me contar, não viram necessidade de eu saber desta informação
isso só me traria problemas psicológicos, emocionais, espirituais. Então, eles não me contaram. Eu cresci, casei e com 7 meses de casada, eu engravidei. E tive a minha filha, Joyce. Depois disso, nunca mais eu engravidei. Recentemente, uns 10 anos atrás, eu fui numa outra médica que me disse que essa síndrome que impediu de eu ter filhos. Eu conversei com minha mãe e ela me explicou que ela não me contou porque não achou necessidade para isso. E ela ficou muito feliz e surpresa quando eu engravidei da Joyce. E a Joyce é uma bênção para a minha vida. E assim eu posso crer que existe um Deus de impossível que move as coisas independente de você pedir ou não. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o Dia das Mães. E no mundo há muitas mães. Mas mãe do Ariel e mãe da Ana Flávia, só existe uma. Eu, a Ângela. A Ângela que pediu e recebeu. A Ângela que assumiu. A Ângela que amará sempre, incondicionalmente. E que sou muito grata a Deus por essa dádiva, por ter me concedido essa bênção. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou muito feliz. E eu desejo toda essa felicidade para todas as mães desse dia. Que Deus abençoe todas vocês. O que marcou minha vida como mãe é minhas 3 filhas, Adriana, Andressa, Adriele. Elas nunca desviaram do caminho do Senhor. Valeu a pena cada manhã que eu acordei elas para ir para a escola dominical. Eu levei elas até Jesus e elas nunca deixaram de Jesus. É minha maior alegria. Não tem maior alegria do que essa. Mais do que o estudo, mais do que ser amorosas, ser carinhosas. Elas têm Jesus no coração. E isso é minha maior alegria, porque elas servem Jesus com muita alegria. Adriana, Andressa e Adriele. Gostaram? Não foram histórias lindas? Eu me emocionei demais. Estou emocionada ainda agora. Veja só. Mas eu sei que os filhos também gostam de homenagear as mães. E nesse dia tão especial, eles precisavam se manifestar de alguma forma. Então, o que eles combinaram? Escolheram uma pessoa para representá-los. E essa pessoa é a Fernanda. A Fernanda é uma jovem lá da nossa igreja, Fonte da Vida do Boqueirão, e ela escolheu uma música linda. Sabe para quem? Para vocês, mães. Especialmente para vocês. E enquanto ela canta, veja a surpresa que você vai ter. Olá, a paz seja convosco. Mãe, hoje é o seu dia e eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, mas tem um pedaço dela que eu acho que cabe bem para as nossas mães. Diz assim no versículo 25: Veste-se de força e dignidade e sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Amém? Vocês vão ver daqui a pouco algumas fotos de seus filhos fazendo uma homenagem a vocês, inclusive para minha mãe. E eu só tenho a agradecer a vocês, mães. Muitas de vocês que estarão nessas fotos também cuidam de mim e eu tenho como mãe também. Não fica com ciúme, mãe. Mas, obrigada. Agora a gente vai fazer uma canção para vocês, para demonstrar tudo que nós sentimos e a gratidão que nós temos pela vida de vocês. Amém?
vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei. Eu que sonhei fui criança e agora mamãe quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem seu amor por mim, perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim, perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mamãe, quero retribuir. Obrigada por tudo que vocês fizeram por nós e ainda fazem até hoje. Feliz Dia das Mães. Boa noite, amada igreja. Neste momento nós vamos fazer também uma parte importante para o povo de Deus, que é o momento das ofertas, de ofertarmos ao Senhor, contribuirmos para a manutenção da obra do Senhor. Em pleno momento que estamos vivendo, momentos de crise, momentos difíceis, mas a obra continua com as suas despesas, com os seus compromissos a ser honrado. E também eu quero já, de momento, agradecer a Deus por aqueles que têm depositado seus dízimos ali, para que a igreja possa estar mantendo seus compromissos. A palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nos diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão de mosto os teus lagares. Devemos honrar ao Senhor, louvar ao Senhor, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E nesta passagem aqui também nos mostra com tudo aquilo que nós temos, com os nossos bens, com o que possuímos. Então nós queremos pedir aos amados irmãos, aqueles que podem, como dizimista, como ofertante, depositar a sua oferta, depois estará sendo passado a conta da igreja, onde deverão ser feitos seus depósitos, e assim passando depois o comprovante para um dos responsáveis, para a irmã Isa ou para o pastor Orlando, que também aparece depois ali para o número dos telefones. Eu quero de imediato agradecer a Deus por cada um de vocês e para que o povo de Deus continue. Vamos estar orando, buscando a bênção do Senhor, porque muito em breve estaremos juntos novamente, já como povo de Deus, como família. Nós vamos orar neste instante e pedir a bênção do Senhor sobre a tua oferta, teus dízimos. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, rogamos que a tua bênção, tua graça, bondade e misericórdia seja derramada sobre a vida dos teus filhos, Pai, sobre aqueles que têm ofertado para manter a tua obra, para manter o teu trabalho. Aqueles que têm honrado com seus compromissos como dizimista, Pai, e aqueles que têm no coração o desejo de ofertar, de também depositar uma oferta para a igreja, ou estar dizimando, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar, venha manifestar o teu poder e tua graça, para que assim o façamos, Pai, sobre a bênção do Senhor, sobre, Senhor, o teu olhar, que o Senhor está olhando e está vendo. Eu peço a bênção e agradeço no nome de Jesus. Então,
deposita a tua oferta, teu dízimo, e assim você estará sendo abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Então, depois de tantas emoções, celebrando o Dia das Mães, vamos agora abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Já oramos, você já teve oportunidade de contribuir, você já se emocionou. Agora, abre o teu coração e a tua mente para ver o que Deus quer falar com você. Ele tocou muito na minha vida através do Salmo 103 durante essa semana, quando preparava essa palavra. O Salmo 103 é um salmo muito conhecido, é um salmo escrito pelo grande pastor e rei Davi. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para bendizer ao Senhor. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, nesta oportunidade. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando na vida de cada uma das pessoas que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Cada um tem uma necessidade diferente, mas o Senhor conhece a todos e pode abençoar a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. O salmista começa essa linda palavra dizendo: bendize, ó minha alma. Bendizer quer dizer falar bem, falar coisas boas, não maldizer, não dizer coisas más. E ele então diz para a sua própria alma,
O que quer dizer isso? Ele está dizendo às suas emoções, aos seus pensamentos, aos seus desejos, que falem bem do Senhor. E no versículo 2, ele diz assim: e não esqueça, ó minha alma, de nenhum dos benefícios do Senhor. Como é a sua memória? Há pessoas de excelente memória, que lembram de tudo, que encontram a gente depois de muito tempo e dizem assim: ah, eu lembro a última vez que eu vi você, você estava com aquela camisa de bolinhas. Já há pessoas que não têm uma memória assim tão intensa, tão acordada para detalhes. Mas como é a tua memória? Do que você tem lembrado? Você lembra, por exemplo, qual foi o último presente que você recebeu? Quem deu o último presente para você? Hoje talvez seja fácil você responder isso, né? Sendo o Dia das Mães, se você é mãe e ganhou alguma coisa do teu filho, mas talvez você não seja, ou talvez você não recebeu. Qual foi o último presente? E qual foi a última ofensa que você recebeu? Talvez uma palavra atravessada, talvez alguém ignorou você e aquilo magoou teu coração. E você lembra muito bem quando foi isso e quem fez isso. Ah, nossa memória é assim mesmo. A nossa memória é seletiva. E é por isso que o salmista Davi, o grande rei Davi, teve que dizer à sua própria alma que se recordasse de todos os benefícios, de tudo aquilo de bom que Deus havia feito para ele. Nós somos tipicamente esquecidos, sabe? Nós esquecemos as coisas boas com muita facilidade. Mas esse salmo hoje, nessa noite, está nos fazendo lembrar e dizermos à nossa memória: lembra aí, o que o Senhor tem feito para você? Com a história da pandemia, a gente tem ouvido muitos testemunhos, muitas experiências de muitas pessoas. E algumas semanas atrás, eu recebi uma mensagem que falava de um senhor idoso italiano que foi acometido pela doença do Covid-19. E conta a história que ele passou muitos dias no hospital e o seu estado era muito grave porque ele tinha mais de 90 anos. E como nós sabemos, as pessoas mais idosas, elas exigem mais cuidados e a doença se torna mais severa no corpo delas. E contava então a história que ele precisou de usar respiradores. Mas, felizmente, ele sobreviveu. E ele, quando estava saindo do hospital, recebendo alta, já estava saudável, em condições de ir para casa, o médico deu uma notícia para ele. Talvez você tenha lido essa notícia. E o médico disse assim: olha, senhor, os respiradores custam muito caro, sabe? Então, o hospital vai cobrar um dia do uso do respirador e o senhor deve, então, ao hospital 500 euros. E aquele senhor de mais de 90 anos começou a chorar. E a história diz que ele chorava copiosamente a ponto de emocionar o médico e constranger o médico a dizer para ele: não, porque o senhor está chorando, se o senhor não pode pagar, nós vamos dar um jeito. Ele disse assim: não é por isso que eu estou chorando, eu posso pagar. Eu estou chorando porque eu tenho 93 anos e eu respirei todo esse tempo. Deus me deu o ar para eu respirar e eu nunca precisei pagar nada e também nunca agradeci a Ele. Precisou uma doença tão séria acometer este homem para que ele lembrasse do benefício do oxigênio. Você tem lembrado do benefício do oxigênio? Deus tem nos dado ar para respirar e Ele não nos cobra por isso. E muitas vezes não somos gratos, não reconhecemos. No mesmo tempo do rei Davi, algumas décadas antes, nasceu um menino que se tornou um grande homem. Esse menino se tornou um grande homem, ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. E o nome dele é Samuel. O nome Samuel quer dizer: seu nome é Deus. Ai, Samuel sabia muito bem quem era Deus. Samuel amava a Deus, servia a Deus, serviu a Deus a sua vida toda. Mas ele teve uma mãe
chamada Ana, que antes de engravidar e gerar Samuel, era uma mulher estéril, que chorava muito pela sua esterilidade. E um dia ela foi ao templo e ela orou e pediu a Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim, que ela orou: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre sua cabeça não passará a navalha. E sabe o que aconteceu? Ana engravidou e nasceu Samuel. Mas Ana não esqueceu da promessa que fez a Deus. E daí então diz no versículo 20 que Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E quando no ano seguinte Eucana, seu esposo, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi, mas ela disse para o seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana fez um voto ao Senhor, e votos são coisas muito sérias. A palavra de Deus nos diz que se você faz um voto, você deve cumprir. Do contrário, é melhor não fazer. Mas o cumprimento da promessa de Ana revela muito mais além do seu caráter de fidelidade ou de cumprir aquilo que se fala. O fato de Ana ter levado Samuel, ainda menino, ao templo e dedicado Samuel inteiramente a Deus, mostra o quanto ela era grata pelo benefício do Senhor. Ela estava dizendo assim: Senhor, muito obrigada porque me deste este menino, esse filho, ele é a alegria do meu coração, muito obrigada. Ser grato a Deus, ser grato às pessoas, é dizer muito obrigado. É dizer: obrigado porque você me fez isso. Obrigado porque você pensou em mim. Há pessoas que têm muita dificuldade de serem gratos. Ou são tímidos demais, ou talvez não valorizam o agradecimento. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos ser gratos. Uma vez eu vi uma história muito interessante de um senhor que foi à padaria e chegou lá e disse assim: eu quero falar com o padeiro. E o dono da padaria, que estava no caixa, já ficou preocupado. Ai, vai reclamar do pão. O que esse padeiro me aprontou? Vou perder um cliente. Mas o cliente pedia tanto pelo padeiro que ele resolveu chamar. E veio lá do fundo da padaria o padeiro todo branco, cheio de trigo, com aquela roupa toda, né, de padeiro, com as mãos cheias de farinha. E disse: pois não, o senhor quer falar comigo? Sim, eu quero agradecer pelos pães que você tem feito. Eles são deliciosos, eles têm enriquecido o nosso café da manhã todo dia. O dono da padaria ficou todo feliz, né? E aquilo nunca tinha acontecido no seu estabelecimento. Todos os dias ele vendia centenas de pães e nunca ninguém agradeceu. Que tal durante essa semana você demonstrar gratidão para alguém? Isso vai agradar o coração da pessoa e vai agradar a Deus também. Quando temos um coração grato, o nosso coração se abre para o contentamento e a nossa boca se fecha para a reclamação. Quanto mais gratos somos, menos resmunguentos ficamos. Quanto mais gratos somos, mais reconhecemos os benefícios que Deus tem nos dado. Senão nós vamos ficar como aquelas pessoas de algumas histórias que você já ouviu, que alguém chega e diz bom dia, e a pessoa responde: só se for para você. Ou como aquela dona de casa que fez o almoço e pergunta para sua família: e daí, o que vocês acharam? Ninguém vai elogiar? E alguém sentado na ponta da mesa diz assim: quando estiver ruim, eu reclamo. Não,
Deus espera que sejamos gratos. Gratos pelo ar que respiramos, pela comida que temos, pela casa que nos abriga, pela coberta quentinha. Olha, o frio está chegando e você tem agasalhos para vestir. Quantas coisas Deus tem nos dado. As mães agradecem pelos seus filhos e os seus filhos agradecem as suas mães. Hoje é um dia para reconhecimento e para agradecimento, não só de mães para filhos ou filhos para as mães, mas de todos os benefícios que Deus tem nos feito. Esses dias eu estava lendo um livro de devocional e o escritor Charles Swindoll, ele fala um pouquinho sobre a nossa memória, que esquece de coisas que deve ser grata. E ele traz então o capítulo 11 de 1 Coríntios, é aquele mesmo que no domingo passado a gente leu na hora da celebração da Santa Ceia, e que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus deu graças pelo pão. Às vezes nós queremos dizer assim: eu não tenho como agradecer, estamos vivendo uma crise, eu estou com muitos problemas, como que eu vou ser grato? Jesus agradeceu na noite que foi traído. E ele tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E em seguida Jesus diz assim: fazei isto em memória de mim. Jesus está nos ensinando aqui a ativarmos a nossa memória, a lembrarmos, para lembrarmos dele, lembrarmos do sacrifício dele, lembrarmos todos os dias, a todos os momentos, aquilo que ele fez por nós. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter entregado o seu Filho Jesus. E ele cumpriu o seu propósito. Você, eu, todos nós temos motivos de sobra para fazermos a nossa alma lembrar dos benefícios do Senhor. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a ser grato, a reconhecer aquilo que Deus tem feito na tua vida, mesmo no meio da provação, mesmo no meio da aflição. Faça com que a dificuldade seja uma alavanca para você ser grato a Deus. Nós muitas vezes olhamos para o que falta e esquecemos de tudo que temos. Então vamos lembrar do que temos, do que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado os irmãos. Esses dias eu estava pensando, imagine se essa pandemia tivesse vindo há 10 anos atrás. Talvez você não estaria aí na tua casa, podendo celebrar a Deus junto com os irmãos e revendo os irmãos pela telinha. Mas Deus é maravilhoso e tem nos dado motivos de sobra, benefícios de sobra, para sermos gratos e bendizer ao Senhor. Vamos fazer isso nessa hora? E que sirva como um treinamento para que daqui para frente você tenha uma postura de quem é grato a Deus, uma postura, um modo de vida, um estilo de vida daquele que reconhece a Deus, para que o teu coração se encha de contentamento e a tua boca se cale de reclamação. Senhor, nós queremos sim, como Davi, dizer: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. São tantos os benefícios que Deus tem nos dado. E nesta noite, Senhor, as mães agradecem pelos seus filhos. Os filhos te louvam, Senhor, pela mãe que o Senhor escolheu para cada um deles. Nesta noite, Senhor, os maridos agradecem por suas esposas, agradecem pelos seus filhos, agradecem pelos seus trabalhos. E aquele que talvez porventura perdeu o seu trabalho também te agradece, porque confia que o Senhor em breve estará abrindo uma nova porta. A nossa alma nesta noite, Senhor,
quer te bendizer e dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Uma semana em que possamos mostrar que somos gratos ao Senhor e bendizemos ao Senhor o tempo todo. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E especialmente pelo Senhor Jesus, que transforma vidas, que perdoa pecados e que abre os braços para receber o pecador no seu reino, escrevendo o seu nome no livro da vida. Abençoa, Deus querido. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Eu agradeço pela sua audiência e desejo que essa semana seja uma semana diferente, uma semana especial, uma semana em que o teu coração esteja mais alegre e você lembre a tua alma como o salmista Davi. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que Deus abençoe.